Muito se diz sobre o Goku em Dragon Ball Super, ou melhor, o Goku atualmente não ser exatamente aquele mesmo personagem que conhecemos anos e anos atrás. Mas afinal de contas, Goku morreu e foi substituído? Vamos entender melhor essa parada. Quando a gente pensa em Dragon Ball, pensamos imediatamente em transformações, mas os personagens, nossos queridos Saiyajins, não são os únicos que podem se transformar de repente. E está começando aqui mais um Momento Alura. Porque você, sujeito que tá aí me vendo, sujeitinho, sujeitinha, que está aqui acompanhando há muito tempo, falando, não, Guto, putz, eu vou me mudar, eu vou transformar a minha vida, eu vou aqui, ó, eu quero entender melhor da área da tecnologia, porque é realmente a área que, né, vai dominar o mundo e já tá começando a dominar desde muito tempo. É aquela área que vai ter bastante destaque no mercado de trabalho, é aquela área que eu quero conhecer pra entender melhor como o mundo funciona. A hora tá passando. Porque assim, quanto mais tempo passa, mais tempo passa. Compreende o conceito de que o tempo passa e as coisas acontecem? E se você não estiver preparado, você pode acabar, né, ficando um pouquinho pra trás. Então você que tem interesse em estudar programação, data science, em todos os tipos de linguagem, né? Se você quiser estudar Python para entender mais sobre inteligências artificiais, que já estamos comentando aqui há muito tempo, que são uma questão muito latente, importante. Fica aqui minha recomendação, inclusive, para estudar esse tipo de coisa. E vai para a área de design, vai para marketing digital, muitas e muitas possibilidades, porque na Alura você faz uma assinatura e estuda qualquer um dos cursos. Todos eles ao mesmo tempo. Então assim, tem esse link na descrição que dá desconto para você assinar. Aproveita, vocês vão lembrar desse momento. Daqui a pouco tempo teremos uma grande revolução digital, ainda mais do que já está tendo, e vai ser importante entender disso. Então, vai lá. Quando a gente pensa no Goku, é muito fácil cair em algumas falácias, na verdade, que existem sobre Dragon Ball ao redor do quociente comum, ao redor do que as pessoas acreditam que acontece em Dragon Ball. E uma das visões que a gente tem, principalmente do Goku nesse momento, é de que ele é um cara que é meio irresponsável, meio bobão, ele gosta de lutar, ele vai querer lutar a qualquer custo, não importa as consequências, ele apenas está ali vivendo para a luta. Mas a minha questão é, sempre foi assim? Eu não discordo dessa afirmação de que o Goku vive pra luta e não sei o que. Atualmente, talvez, e exclusivamente atualmente. Porque se você for pegar em retrospecto, as coisas eram muito diferentes em Dragon Ball clássico e também em Dragon Ball Z, que apresentou um arco ali de crescimento do personagem desde o momento em que ele conheceu os Saiyajins até a finalização do Majin Buu, que fez com que ele se tornasse uma pessoa bem diferente e completamente diferente do que temos hoje no Super. Hoje ele é conhecido como o cara que irresponsavelmente vai colocar em risco toda a existência de todos os universos, porque ele quer ter uma luta com um personagem forte. E talvez isso tenha ecoado na cabeça das pessoas como se isso fosse o padrão para com o Goku. Ah não, o Goku é assim, ele é bestão, ele sempre gostou de fazer essas coisas, ele corre o risco. O Goku é assim? Acho melhor você se acalmar, assassino miserável. Você só pensa em si mesmo, Frieza. Diga-me quantas pessoas inocentes suplicaram a você para que não as matasse e você não teve piedade delas. Se a gente for pegar em retrospecto desde Dragon Ball Z, né, que é a parte que ele está adulto ali, não vou nem considerar o Dragon Ball clássico, que é basicamente uma jornada dele percebendo e entendendo que matar não era uma coisa legal. No finalzinho do arco da Red Ribbon, ele se recusa a matar personagens. Quando ele luta contra o Piccolo, é assim, é a última instância, a última necessidade, o Piccolo inicial. Quanto o segundo Piccolo, que é o Piccolo que a gente conhece, ele também não quer, né, ter envolvimento com a morte do Piccolo, porque ele entende que a vida é uma coisa um pouco além. Espera! Isso se reflete em Dragon Ball Z, quando enfrentamos ali os Saiyajins, tem a finalização do Vegeta, que ele olha pro Kuririn e pede pra que o Kuririn não mate o Vegeta. Afinal de contas, é uma vida. Por mais que tenha vindo pra cá, oferecido ameaça e tudo mais, ele entende que o Vegeta é um personagem um pouco mais complexo que dá pra se lidar de outras formas, dá pra se dialogar. Por favor, eu lhe peço, deixe ele ir, por favor. Como é? Você está falando sério? E, de qualquer forma, ele tá mais forte do que o Vegeta, então ele poderia parar ali caso fosse a situação. No arco do Frieza, ele tem um pensamento um pouco mais desenvolvido nesse sentido, porque ele poupa o Frieza, não por querer lutar contra o Frieza no futuro, não porque o Frieza merecia misericórdia, não, porque ele já tinha destruído o Frieza. Ele destruiu o Frieza da maneira que o Frieza nem mesmo poderia lidar com ele mesmo.
só dei a você um pouco da minha energia. Acho que com isso você já vai conseguir se mexer. Pro Freeza, perder, ainda mais pra um Saiyajin, era ainda mais humilhante do que a morte. Então Goku venceu o Freeza completamente, deixou ali, no final das contas, o Freeza com algum tipo de energia, o Freeza tentou atacar ele e ele eliminou o Freeza. Casualmente, todas as moléculas do Freeza não foram destruídas e ele acabou ficando vivo. O que o Goku comentou que, né, deve ter sido um erro dele. Ele deveria ter certificado que o Freeza estava morto em Namekusei, quando voltou pra Terra. Você matou cruelmente pessoas inocentes, uma após a outra. Aí você pega, passando rapidamente, saga dos androides. Ele já deixou claro ali que eles precisavam lidar com os androides e acabar pra não ter nenhum problema, como foi com Freeza. Cell. O Cell é uma coisa que é muito dúbia. As pessoas confundem muito a questão do Cell. Não é que o Goku lutou por piada, lutou com mau gosto, lutou porque ele queria enfrentar o Cell apenas pela luta. Na verdade, esse é o Cell, né? O Cell é um personagem que veio aqui com todas as características dos Guerreiros Z, e o Cell quer lutar apenas pela luta. Mas o Goku, ele deixa claro ali quando ele conversa com o Gohan. Ele lutou com todas as forças e não conseguiu vencer o Cell. É isso mesmo. Eu já perdi esta batalha. Não quis dizer que ninguém vai lutar com você. Tenho certeza de que o próximo lutador vai acabar com o grande torneio do Cell. Ele deixa a luta para o Gohan, porque os outros poderes, tanto dele quanto do restante da galera, são insignificantes e nunca conseguiram fazer nada contra o Cell. Tanto que não conseguiram matar nenhum Cell Jr. E o Cell faz muitos daqueles. Seus poderes são surpreendentes. Esse nanico pode me vencer. Então a parte do Cell também foi uma questão dele não ter poder e deixar com quem poderia lidar com isso. Não por irresponsabilidade em botar a vida do planeta em risco. Na verdade, aqui você pode até pensar um pouco do Gohan nesse sentido, mas faz parte do processo de amadurecimento dele. Gohan! Acabe com ele! Destrua-o imediatamente! Ainda é muito cedo, pai. Este verme merece sofrer por tudo que fez. Majin Buu mais uma vez, e temos ali muitos momentos adultos e maduros do Goku na saga Majin Buu. Assim como esse processo aqui, dele começar a vida dele adulta e entender sobre o valor da vida. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Passou por várias transformações. Foi tão poderoso que todos odiamos você. Entender que às vezes seria necessário ultrapassar essa linha em prol da proteção de muita gente e depois se estabelecer. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. No torneio Majin Buu tem uma cena que as pessoas não lembram, eu não lembrava inclusive, da maturidade tão absurda do Goku. Quando a Videl tá lutando contra o Spopovich, ele tá lá acompanhando a luta, completamente sério e receoso. Ele não tá empolgado porque o Spopovich é um cara forte, talvez ele possa encontrar o Spopovich no torneio. Ele tá o tempo inteiro olhando pro Gohan, falando: Gohan, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá estranho. Se eu fosse você, falar pra Videl parar com essa luta o quanto antes, porque as coisas não estão legais. Esse é o personagem que o Goku estava nesse momento, um cara que conseguia perceber, além de qualquer entrelinha, quando o clima estava estranho. Ele sabia, ele sentia, ele percebia. Ele não é aquele cara que a gente conhece no Super. Só pra finalizar, o arco do Majin Buu, a gente termina com o Goku prontamente eliminando o inimigo, com um sorriso no rosto, triste por ter que eliminar uma criatura da vida e tudo mais, porém pedindo pra Ima que ele renascesse. Então ele tem esse peso de tirar uma vida ali um pouco mais amenizado, porque ele quer que aquela alma renasça como uma pessoa boa. E ele faz isso. Por quê? Porque senão o Majin Buu ia destruir o universo. Adeus, Majin Buu. Não é o Goku do Super. O Goku do Super, mais uma vez lembrando, ele coloca em risco a vida de todos os universos o tempo inteiro. Vários e vários e vários momentos. Ele vai lá, vai tretar com alguém importante, ele poderia usar todo o poder dele, ele fala: não, vou deixar aqui essa pessoa se desenvolver, porque eu quero ver o nível de poder dela, e fica ali acompanhando. E aí as pessoas, não é como se ele quisesse ver o nível de poder das pessoas e ele fosse mais forte do que todo mundo. Ele não é mais forte do que a galera do Torneio do Poder. Tanto que, bom, quase perdeu inúmeras vezes lá dentro. Pra
adversário. Então assim, o Goku do Super, ele não tem o controle da situação e ele age como se fosse um mestre que sabe do que tá fazendo, ao mesmo tempo que você vê que ele, na verdade, não tá agindo como um mestre. Ele tá agindo apenas como uma criança feliz e empolgada. 戦うだと。なあ頼むよ。オラそのためにはるばる来たんだからさ。 E isso, assim, vou dizer pra vocês que é uma questão de decisão mesmo. Talvez pela renovação de Dragon Ball Super, o estúdio olhou e falou, putz, o personagem do Goku sendo um cara velho, um mestre, que é assim que ele termina Dragon Ball, né, sendo um mestre, talvez não seja tão interessante pro público mais jovem que a gente quer engajar em Dragon Ball Super. Talvez se a gente colocar um tom mais leve, bobo, inocente, caindo pro infantil, não apenas inocente, Goku sempre foi a vida inteira, mas caindo pro infantil, talvez isso tenha um apelo maior de público. E é assim que o Goku novo surgiu. わしジロジロ見ねえでくれよ。オラ照れちまったぞ。 E nisso podemos cruzar com vários pontos aqui de infantilização desse personagem, como até mesmo a clássica cena do Goku falando que não sabe o que é um beijo. Tipo, é o tipo de coisa que faria sentido, mas putz, forçar pra um cara de 50 anos que tem 2 filhos, que ele nunca beijou, ainda mais a Titi, que sempre foi interessada nesse tipo de coisa, é apenas pela piada. トランクス、よく口と口くっつけんな。貴様、したことないのか。 Só que assim, é uma piada besta, não faz tanta diferença assim pra trama e tudo mais, mas esse mesmo tipo de ação é aplicado em todas as cenas. Se você vê a interação do Goku com o Bills, com o Zenô, com todas as pessoas importantes ali, é uma criança. É uma criança feliz, animada, com o zoião ali, como se não estivesse entendendo as coisas, muito curiosa, pulando em todo canto, fazendo pergunta inoportuna, sendo uma pessoa que não tem a mínima noção do que tá acontecendo. E se você voltar pra saga do Majin Buu, lembra quando ele conheceu o Supremo Senhor Kaiô? Era um nível de respeito, um nível de olhar, de olho no olho, sabendo que aquele cara é importante, não sabendo exatamente quem ele é, sabendo que ele é importante e que ele tem algum tipo de relevância para aquele universo de um nível completamente diferente. Claro que isso foi se dissolvendo, quanto mais eles criaram ali um pouco de intimidade, mas conhecendo pessoas que estão num patamar que deixam o Supremo Senhor Kaiô no chinelo assim, faria com que o Goku tivesse um pouco mais de senso no que tá fazendo. Ah, sim. Muito prazer. こいつは何者だ。なぜ破壊神と行動を共にしている。安く触るな人間。 Mas eu acho que o grande maior exemplo dessa situação é esse estigma que se criou em torno de que o Goku vai botar a vida de todo mundo em risco porque a única coisa que importa pra ele é lutar. E isso é praticamente inteiro de Dragon Ball Super. Claro que isso foi somado com a mística que existia quanto ao personagem, de uma ideia que tiraram que existe em Dragon Ball, que se você for pegar arco a arco, não existe. Não existe quase nada, ou sei lá, tem um resquíciozinho de Goku gostando de lutar, e ele fala, sei lá, pro Vegeta que qualquer coisa ele luta contra ele, não quer eliminar alguém forte. Ponto. De resto, pros inimigos que são realmente vilões, pras coisas que são ameaças pra vida na Terra e tudo mais, o Goku é maduro. É maduro a nível de entender que ele não conseguiria lutar contra o Cell, a nível de entender que depois dele morto, ele não deveria ressuscitar, porque ele acaba atraindo problemas e a Terra já tem um novo protetor que é mais importante, mais forte do que ele. É maduro a nível de entender, nas lutas contra o Majin Buu, que ele não deveria resolver aquilo inicialmente. Não sei se vocês lembram, mas quando o Goku luta contra o Majin Buu, na sua forma de transformação 3 e tudo mais, acaba a energia dele muito rápido, mas ele fala ali que aquela não é a luta que ele deveria resolver, porque a Terra precisa se proteger. Ele tá morto, ele não faz parte mais disso. A Terra precisaria conseguir lutar contra seus inimigos. Afinal de contas, existe até mesmo o Gohan ali dentro, que é mais forte do que o Goku. Presume-se que eu seja um ser que já não existe nesse mundo. Não é minha obrigação lutar com ele. O mais certo é que os humanos que estão vivos façam o possível para resolver esse problema. E as coisas mudam mesmo dentro desse arco. A partir do momento que Majin Buu passa a fazer uma ameaça maior, a partir do momento que o Majin Buu destrói a Terra, mata as pessoas e o Gohan sumiu dali, o Goku começa a agir e querer lutar de verdade frente a frente porque ele precisa. Não é porque, não vou... Ele precisa agora. Então as coisas mudam um pouco de figura. Por isso eu acho que
O Goku é um personagem que as pessoas subestimam muito, porque esse arco de desenvolvimento dele, desde o cara que queria poupar 100% das vidas porque não queria ser um assassino, ao cara que entende que nesse percurso ele vai encontrar vilões que são puramente maus, a passar pro ponto de que ele entende que a vida na Terra tem que ser protegida por ela mesma, a chegar no ponto que ele se torna um mestre que apenas passar esse conhecimento adiante e fazer com que as próximas gerações consigam lidar com os seus problemas, a gente reduziu esse cara a uma criança que se diverte por aí, não entende o que é um beijo e é engraçado. Funciona pra Dragon Ball Super, não é uma crítica especificamente a isso, mas é só uma análise de como o personagem mudou, propositalmente, nesse sentido. Do meu ponto de vista, como um fã velho, é que eu sou velho, né? Do meu ponto de vista, pra pior. Mas você gosta do novo Goku? Porque tecnicamente eles não são o mesmo personagem, por mais que seja o mesmo personagem.